Olá a todos! Hoje falaremos um pouco sobre o FluidSim, um software da Festo utilizado para simulação de circuitos hidráulicos e pneumáticos. O FluidSim é um software muito útil, tanto para fins educacionais quanto para fins de projeto. Ele é um arquivo executável e ele vem com as opções de FluidSim hidráulico ou FluidSim pneumático. No caso do vídeo de hoje, abordaremos mais sobre o FluidSim pneumático e eletropneumático. Então, temos aqui a tela inicial do software. Na aba lateral, temos uma série de componentes para utilizarmos durante a montagem, desde compressores, unidades de lubrificação, reservatórios, também temos vários tipos de válvula, vários tipos de atuadores, temos pressostatos, reguladores de pressão. Um pouco mais para baixo temos os acionamentos eletropneumáticos, né? Válvulas solenoides, relés temporizadores, contatores, contatos, portas lógicas. E aqui mais para baixo alguns elementos de texto, como círculos, alguns elementos mais visuais. Então, agora depois de conhecermos um pouco dos recursos de montagem que temos aqui no FluidSim, nós temos aqui na aba superior as opções de abrir um projeto, né, um projeto já existente. Vale ressaltar que os projetos salvos no FluidSim ficam no formato .ct ou criar um novo projeto, né? Então, clicando ali em novo, ele vai abrir uma aba assim branca onde a gente pode fazer as nossas montagens. Esse risco aqui é a delimitação de folha, que a gente pode aumentar também, indo lá em File e selecionando Drawing Size, nós podemos mudar o tamanho dessa folha. Podemos dar para 3, A4, A0, enfim, o que for necessário de acordo com o tamanho da sua montagem. E veja que ele já coloca essa linha um pouco mais para o canto, né? Aumenta a nossa área de trabalho. Então agora vamos fazer uma montagem eletropneumática bem simples para exemplificarmos o funcionamento do software. Começando, claro, pelo atuador pneumático. Vamos utilizar um atuador de duplação. Agora, um pouco mais para baixo, nós iremos pegar a válvula que iremos utilizar no nosso projeto, que será uma válvula 5 duas vias. Para levarmos o componente até a área de trabalho ou mesmo movê-lo nela, basta apenas clicar em cima dele e movê-lo. Agora, nós acrescentaremos o compressor ao circuito, para fazer a ligação do ar comprimido à válvula. Com todos os componentes posicionados, agora iremos fazer as ligações. Para isso, basta colocar o cursor do mouse em cima da bolinha nas extremidades do componente e arrastar até o outro componente a que a gente quer fazer a ligação. Então, com as ligações feitas, vamos acrescentar os supressores de ruído nas saídas do ar da válvula. Basta clicar em cima da bolinha na posição onde queremos acrescentar o supressor de ruído e ele vai aparecer uma série de opções. E a gente vai selecionar essa aqui, ó. Dar um OK e fazer o mesmo no outro lado. Então, com todas as ligações feitas, agora iremos definir o tipo de acionamento da válvula, se ele será mecânico ou elétrico, dando 2 cliques em cima dela. Então ele abrirá essa tela, onde temos acesso às configurações da nossa válvula. Aqui podemos alterar o seu acionamento, como por exemplo, se ele vai ser manual, se ele vai ser mecânico, né? Podemos selecionar rolete, fim de curso, ou mesmo se ele será elétrico, que vai ser o caso que nós vamos utilizar. Aqui também podemos configurar o seu retorno, né? Por exemplo, colocar o retorno com mola. No caso aqui também vamos utilizar o retorno com solenoide. E dando um OK, ele já atualiza essas alterações na nossa válvula. Com a parte pneumática do nosso circuito pronta, agora iremos realizar as conexões elétricas para fazer seu acionamento.
Chegando então nos componentes elétricos, vamos pegar a alimentação, os 24 volts e os 0 volts. E vamos pegar um botão pulsante com contato NA para fazer o início do ciclo do nosso circuito. Para fazer o posicionamento e movimentação dos componentes elétricos, segue-se o mesmo padrão dos componentes pneumáticos. Agora vamos acrescentar um contator ao nosso circuito. A ligação dos componentes eletrônicos segue o mesmo princípio dos componentes pneumáticos, clicando na bolinha e arrastando até o outro componente. Dando 2 cliques em cima do botão ou do contator de qualquer outro componente eletrônico, nós podemos renomeá-lo. Vamos continuar a construção do nosso circuito. Aqui eu vou usar o método de cadeia estacionária, ou o método passo a passo, porém não é o único modo de se fazer um circuito desse tipo. Agora nós vamos acrescentar a bobina da solenoide, para fazer o acionamento da nossa válvula. Depois que damos o nome à bobina da nossa solenoide, temos que renomeá-la lá na válvula também, dando 2 cliques na bolinha e colocando o mesmo nome da bobina. E se formos lá no botão de simular na parte superior e apertarmos o botão pulsante, podemos já fazer o acionamento do nosso atuador. Então a primeira parte do nosso circuito já está pronta. Agora iremos fazer a parte do desacionamento. Dando 2 cliques no atuador, ele vai abrir uma tela com alguns parâmetros. E se formos lá na última aba, escrito Actuating Label, podemos acrescentar sensores de fim de curso no nosso atuador. Em Label, a gente pode escrever o nome para o nosso sensor, por exemplo, S01. E a gente pode colocar o range que a gente quer que ele fique no curso do nosso atuador. Por exemplo, no começo, na metade ou no fim. Aqui vai ficar no fim mesmo. E dando um OK, ele já aparece o nosso sensor lá na nossa área de trabalho. Com o nosso sensor de fim de curso já colocado, vamos dar seguimento à construção do circuito de desacionamento do atuador. Agora com o nosso circuito já terminado, com todos os contatos de selo, intertravamentos posicionados, nós podemos fazer o alinhamento desses componentes. Indo na aba superior, nós temos uma série de tipos de alinhamento para tornar visualmente o circuito mais organizado e bonito.
Agora, com o nosso circuito terminado, indo no botão Play para iniciar a simulação, clicando no botão S1, ele vai fazer o atuador avançar, e quando o atuador chegar no fim de curso, ele vai fazer o desacionamento e permitir o reinício do ciclo. Veja que ele fez esse processo um pouco rápido, mas podemos diminuir a velocidade. Indo lá em Options e selecionando Simulation, podemos colocar o diminuir a velocidade de simulação, colocando em Slow Motion. Aqui a gente pode diminuir para quanto for melhor, por exemplo, 1/5 da velocidade. E quando dermos um play, ele vai fazer todo esse percurso de uma forma mais devagar para a gente conseguir analisar melhor o funcionamento. Podemos acrescentar também um elemento de texto para escrevermos a função de funcionamento do nosso circuito. Dando 2 cliques em cima, a gente pode escrever a expressão, né? A mais e a menos. E dando um OK, nosso elemento de texto já vai estar pronto. E agora o nosso circuito está totalmente completo. Um ponto legal do FluidSim é que ele tem um efeito sonoro quando você simula ele, como vocês podem ver agora. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. O FluidSim é um software muito legal, tem muita coisa que dá para fazer com ele, circuitos até bem maiores do que esse que eu mostrei, né? Por exemplo, esse aqui que eu estou mostrando agora, um circuito bem grande, e ele é bem útil e auxilia bastante no nosso dia a dia. Então espero que tenha gostado e que eu tenha ajudado.